Oi, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal e eu vou te contar um relato que eu vi no Reddit. Então, o relato de hoje, ele fala sobre Skinwalker. Eu acho que vocês devem saber e vou contar aqui pra vocês. Então, se você é novo aqui, você gosta de relatos sobrenaturais, você também tem um relato pra me contar, vou deixar o meu e-mail aqui disponível para você mandar o seu relato pra mim. E se você gosta desse conteúdo, já não esquece de me seguir aqui, porque vai ajudar muito no crescimento do canal. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Trabalhei como guarda prisional por 6 anos. Os 2 primeiros foram em uma penitenciária estadual. Depois disso, passei quase 4 anos trabalhando em uma prisão privada nos arredores de El, Nevada. Até hoje, porém, não é o que vi dentro daquela prisão que mais me incomoda, e sim uma pergunta que me fizeram depois que fui embora. A prisão ficava praticamente no meio do nada. A cidade mais próxima estava a uns 40 minutos de distância, e muitos funcionários, inclusive eu, moravam em um trailer instalado a poucos minutos do portão principal. O prédio também não tinha sido construído para ser uma prisão. Décadas antes, aquilo havia sido uma instalação ligada à mineração. Quando transformaram o lugar em penitenciária, reaproveitaram praticamente tudo, inclusive os túneis. Sob 2 dos 4 blocos existiam antigos poços e corredores subterrâneos que, segundo a administração, tinham sido completamente selados. Havia um problema. Na lavanderia do bloco C existia uma grade no chão, e olhando atrás dela era possível ver um túnel descendo diretamente para a escuridão. Nunca conheci ninguém que conseguisse me garantir que aquele lugar estava realmente fechado. Na minha primeira semana, um funcionário da manutenção, chamado It, me deu um conselho. Ele disse: se precisar verificar o encanamento do bloco C à noite, não vá sozinho. Perguntei por quê. Ele respondeu apenas por causa do andarilho. E continuou trabalhando como se tivesse acabado de me dizer algo perfeitamente normal. Achei que fosse alguma brincadeira para assustar funcionário novo. Só fui entender melhor cerca de um mês depois. Alguns anos antes de eu começar a trabalhar ali, um detento do bloco C havia morrido dentro da própria cela. Oficialmente, a causa foi uma convulsão, mas os 2 guardas que encontraram o corpo teriam contado outra versão. Segundo eles, havia marcas estranhas no braço do homem, arranhões longos e superficiais. Não pareciam ferimentos causados por uma convulsão, pareciam marcas de alguma coisa tentando puxar ele para fora. Depois daquele incidente, alguns guardas do turno da noite começaram a relatar movimento estranho nas passarelas. Algo baixo, rápido, mas que não se movimentava exatamente como uma pessoa, nem como um animal. É claro que ninguém colocava isso nos relatórios oficiais. Entre nós, porém, aquela coisa ganhou um nome: o andarilho do L. Eu nunca acreditei, até meu 3º ano trabalhando lá. Uma madrugada eu fazia ronda no bloco C com outro guarda chamado Reyes. Durante uma verificação, percebemos que um detento não estava respondendo. O nome dele era Delgado. Trabalhava na cozinha, nunca causava problemas e sempre tinha sido educado com os funcionários. Quando abrimos a cela, ele estava sentado no chão, encostado na cama. As costas estavam contra a parede, os ombros se moviam lentamente para cima e para baixo. No começo achei que estivesse chorando, mas havia alguma coisa errada nos movimentos. Parecia alguém tentando descobrir como controlar um corpo pela primeira vez. Reyes chamou o nome dele. Delgado virou a cabeça. Só que virou longe demais, muito além do que parecia confortável para um pescoço humano. Ele murmurou alguma coisa que não conseguimos entender, depois olhou diretamente para nós e disse: porta errada. Foi só isso. Não respondeu a mais nenhuma pergunta.
Registramos o caso como uma possível crise de saúde mental. O delegado foi encaminhado para avaliação e transferido menos de uma semana depois. Nunca descobri para onde, mas essa não foi a última vez que o vi. 3 semanas depois, eu estava sozinho na lavanderia do Bloco C. Eram aproximadamente 4 da manhã. Quem é que fica sozinho num lugar desse 4 horas da manhã? Eu não ficaria. Eu precisava verificar um vazamento perto daquela grade que levava aos antigos túneis. Havia água parada lá embaixo, escura, talvez 20 centímetros de profundidade. Apontei minha lanterna para dentro. Foi quando vi alguém sentado no fundo, encostado na parede, exatamente na mesma posição em que Delgado estava. Quando encontramos em sua exatamente na posição em que Delgado estava quando o encontramos em sua cela. Eu deveria ter ido embora imediatamente, mas fiz algo muito estúpido. Disse o nome dele, Delgado. A figura virou a cabeça do mesmo jeito, devagar e longe demais. Eu recuei imediatamente. Ai, credo, tá repreendido em nome de Jesus, eu tô arrepiada. Peguei o rádio e inventei uma história sobre um vazamento maior para conseguir chamar outra pessoa até ali. Nunca contei o que realmente tinha visto. Depois daquela noite, alguma coisa mudou. E não apenas naquela prisão. Mudou comigo. Comecei a encontrar minhas escalas alteradas sem explicação. 2 vezes cheguei para trabalhar e encontrei meu armário aberto. Não havia sido roubado. Ele simplesmente estava aberto. Reias também começou a evitar falar comigo perto da lavanderia. Quando perguntei por quê, ele respondeu: "Não gosto de conversar perto daquele corredor." Foi tudo. Depois começaram as vozes. Às vezes, durante uma ronda, em uma passarela completamente vazia, eu ouvi alguém dizendo meu nome atrás de mim, baixinho, uma única vez. O mais estranho era a voz. Ela parecia quase a minha própria voz. Depois de alguns meses, pedi para sair do turno da noite. Pouco tempo depois, decidi pedir demissão. No meu último dia, achei que simplesmente entregaria meu equipamento e iria embora. Mas antes de sair, fui chamado até uma sala de administração onde nunca havia entrado. Era pequena, sem janela. Havia um oficial superior me esperando. Eu conhecia aquele homem, apenas de vista. Nunca tinha trabalhado diretamente com ele. Ele pediu que eu me sentasse, não perguntou sobre meu desempenho, não perguntou sobre os preços, não perguntou por que eu estava indo embora. Ele apenas olhou diretamente para mim e perguntou: "Durante o tempo em que trabalhou aqui, você viu alguma coisa que o incomodou?" Não perguntou se eu tinha visto alguma coisa estranha. Ele usou exatamente essa palavra, incomodou, e ficou observando meu rosto enquanto eu esperava a resposta. Eu disse que não. Até hoje não sei por que menti. Talvez orgulho, talvez medo, ou talvez porque alguma parte de mim não quisesse descobrir o que aconteceria se eu dissesse sim. O homem apenas assentiu, escreveu alguma coisa em um formulário que não conseguia enxergar e disse: "Está liberado." Saí daquele lugar e nunca mais voltei. Durante os meses seguintes, tentei esquecer tudo. Consegui outro emprego, mudei de estado e lentamente aquela prisão virou apenas uma lembrança ruim. Até que exatamente 1 ano depois, meu telefone tocou. Número bloqueado. Atendi e reconheci a voz imediatamente. Era o mesmo oficial. Sem dizer por que estava ligando, ele perguntou: "Tem algum problema?" Foi exatamente assim. Não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre meu novo emprego. Apenas: "Tem algum problema?" Eu respondi: "Não." Houve alguns segundos de silêncio. Então ele disse: "Tudo bem," e desligou. Nunca mais recebi outra ligação, mas foi naquele momento que percebi uma coisa
que me incomoda muito mais do que aquilo que vi no túnel. Alguém naquela prisão mantinha registros, alguém sabia que funcionários tinham visto alguma coisa e alguém tinha um cronograma para verificar essas pessoas depois que elas iam embora. Exatamente 1 ano depois, até hoje, existe apenas uma coisa que eu gostaria de saber: o que aconteceria naquela ligação se algum de nós respondesse sim? Eita, eu tô arrepiada, credo, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E esse foi o nosso relato. Esse relato, ele é um relato do Reddit. Então, possa ser que seja verdade, possa ser que não seja verdade, mas como aí os amantes de terror e de história sobrenatural gostam desse conteúdo, eu acredito que essa história seria uma história muito boa para trazer para cá pro canal, pra gente começar esses quadros aqui. Eu vou trazer diariamente várias histórias e histórias reais também de seguidores. Então, se você tem uma história que você quer que eu conte aqui no canal, já vou deixar aqui mais uma vez. O e-mail para você enviar a sua história vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aparecendo também aqui para você. E é isso. Para não perder os outros vídeos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque você vai acompanhar todos os outros vídeos que vão vir futuramente aí. E bye bye!